Olá, meu nome é Luca Di Biase e eu sou doutorando da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. A minha contribuição para o segundo Congresso Brasileiro de Mudanças Climáticas e a Resiliência Urbana tem como objeto a relação entre a dinâmica de desenvolvimento urbano e a sustentabilidade das cidades brasileiras. Mais especificatamente, io mi propuse di analizzare as potencialidades e os limites que uma nova abordagem de planejamento urbano denominada desenvolvimento orientado ao transporte tem para mudar a insustentabilidade da dinâmica urbana das cidades brasileiras e de promover, então, a necessária transição ecológica destas. Com esse objetivo, então, eu fiz uma revisão da literatura nacional e internacional relativa às principais experiências de desenvolvimento orientado ao transporte. Esta literatura foi analisada a partir da específica dinâmica de desenvolvimento urbano das cidades brasileiras, isto é, considerando os específicos condicionantes políticos, sociais e econômicos que historicamente influenciaram o processo de urbanização no Brasil. O contexto geral é de crise climática ambiental, que se configura como o principal desafio para a humanidade nas próximas décadas. Existe consenso unânime entre os cientistas sobre a necessidade de reduzir urgentemente o impacto das atividades antrópicas sobre os ecossistemas naturais. Esta ideia constitui o coração do conceito de desenvolvimento sustentável da ONU e dos seus 17 objetivos principais. As cidades, nesse processo, têm um papel-chave, porque há mais de uma década, pelo menos, a população mundial é prevalentemente urbana e porque as cidades são os centros nevrálgicos do atual sistema de produção e consumo. Por este motivo, o modelo de desenvolvimento urbano constitui uma componente essencial do problema e, ao mesmo tempo, também da sua solução. E o modelo de desenvolvimento urbano preponderante é aquele da suburbanização, que, partindo dos Estados Unidos na segunda metade do século passado, acabou se espalhando para o mundo todo, orientando, sustentando o processo de crescimento econômico dos vários países. Este modelo previa a adoção do automóvel como principal meio de transportes e grandes investimentos públicos em infraestrutura viária necessários para conectar as residências na fronteira urbana em constante expansão com os centros de produção. Os impactos negativos não tardaram a se manifestar, mas, deste ponto de vista, os países podem ser divididos em duas grandes categorias. Os países ricos experimentaram um forte aumento das externalidades negativas de um sistema de mobilidade altamente ineficiente, porque é baseado no automóvel e em distâncias percorridas que aumentavam em decorrência do espraiamento urbano. Então, piorou a qualidade do ar, aumentaram as emissões de poluentes locais, aumentaram os acidentes. Mas os efeitos foram muito mais nefastos para os outros países, os países periféricos, entre os quais o Brasil, aonde, além desses problemas, a suburbanização foi fundamental para estruturar cidades caracterizadas por marcadas desigualdades, grande segregação espacial, altos níveis de informalidade, se tornando funcional a manutenção de um processo de concentração da riqueza socialmente produzida. Por outro lado, a abordagem denominada desenvolvimento orientado ao transporte, que se inspira aos princípios do desenvolvimento sustentável, se propõe reverter este processo, promovendo um maior adensamento das cidades no entorno das estações,
dos nós do transporte público e dos seus eixos, assim como uma maior diversidade. Desta maneira, seria possível encurtar a distância média das viagens, utilizar com muita mais facilidade os modos ativos para as distâncias curtas e os modos coletivos do transporte público para as distâncias maiores, com grande benefício do ponto de vista econômico, social e ambiental. Mas analisando as principais experiências dos últimos 20 anos, que foram aumentando, especialmente na última década, e que se traduziram também em um aumento das publicações científicas sobre o assunto, podemos ver que os casos que tiveram êxitos foram poucos e isolados, nas palavras do Banco Mundial. O Banco Mundial identificou 2 elementos fundamentais para o êxito dessas medidas, isto é, consistentes investimentos públicos em infraestrutura urbana, a partir da infraestrutura de transportes coletivos e mobilidade ativa, e também a necessidade de revisões regulares das políticas sendo implementadas, para entender se estas realmente estão em linha com os objetivos, estão conseguindo entregar aquilo para o qual tinham sido concebidas. Ao lado destes ingredientes fundamentais, os estudos também destacaram uma multiplicidade de outros fatores que devem ser considerados para garantir o êxito de uma política inspirada aos princípios do desenvolvimento orientado ao transporte, como as condições socioeconômicas dos viajantes, as características específicas de um bairro, de uma área da cidade em relação às outras, as condições da infraestrutura de mobilidade, especialmente a capilaridade do sistema de metrô ou a sua própria existência, que em alguns casos o metrô simplesmente não existe, mesmo em cidades grandes, e a falta de segurança, e também o nível de integração entre os modos que constituem o sistema de mobilidade de uma determinada cidade. Outro aspecto importante a ser considerado é o da governança. A governança para grandes cidades, área metropolitana, tem que ser exercida em nível metropolitano. Nós sabemos que no Brasil existe uma grande fragmentação administrativa, para o qual, por exemplo, sistemas de metrô são geridos pelo Estado e sistemas de ônibus pelos municípios. Ao mesmo tempo, dentro dos próprios municípios, existem visões setoriais dependentemente da área do departamento, visões que às vezes são conflitantes, mas o problema principal é a harmonização de interesses e objetivos de atores sociais que muitas vezes são conflitantes. O exemplo de maior destaque é a atuação do mercado imobiliário, que, através das próprias dinâmicas, em muitos casos, chegou a inviabilizar a obtenção dos resultados esperados por determinadas políticas. Através do aumento dos preços dos terrenos e construções nos entornos das infraestruturas de transportes, o que desencadeou o processo de gentrificação que, em vez de adensar a cidade, expandiram ainda mais a fronteira urbana, em detrimento de uma diversidade. Então, além da dificuldade de definir objetivos a serem perseguidos, quais objetivos, como, existe também uma questão do ponto de vista metodológico. Entender quais são as ferramentas que poderiam ser utilizadas para a implementação de políticas deste tipo. Acontece que a diferença entre os determinados contextos, entre as cidades, especialmente entre as cidades de países diferentes, são tão grandes que não podemos utilizar as ferramentas utilizadas eventualmente com essa de uma cidade em uma outra cidade, porque as condições específicas
locais e as necessidades infraestruturais são diferentes de cidades por cidade. Então, isso faz que no Brasil não temos, de fato, ferramentas experimentadas para a implementação exitosa de políticas, medidas de desenvolvimento urbano deste tipo. As que conhecemos, as que temos, que foram utilizadas em outras cidades, não se prestam, senão em medida muito limitada, a ser utilizadas em contextos específicos que cada cidade e cada país demanda. Por isso, no caso do Brasil, essas ferramentas deveriam ser moldadas a partir do zero. Os estudos analisados apontam na participação popular como um mecanismo fundamental para conseguir dar conta desta pluralidade de interesses e objetivos. O problema é que, localmente, esta participação muitas vezes é entendida de forma restrita, isto é, limitada entre os especialistas da área. Isto é um problema porque esses especialistas muitas vezes têm uma baixa representatividade em relação às pessoas que serão os beneficiários das políticas que estão sendo moldadas, e também porque existe nos âmbitos de planejamento urbano no mundo, isto é, no Brasil, uma predominância de teorias, conceitos, métodos e práticas de pesquisa do norte global, isto é, pensadas e concebidas a partir de circunstâncias diferentes daquelas que queremos mudar aqui no Brasil. Também considerando a participação mais abrangente, pela qual o Brasil é referência internacional, as análises feitas por os especialistas nas últimas décadas apontaram para uma ineficácia destas dinâmicas em promover uma sensível redução das desigualdades em termos de gênero, renda, raça, cultura, independentemente do campo de aplicação. Então, isto foi verdade também no que diz respeito à área de planejamento urbano. O que podemos concluir, então, é que no Brasil faltam as condições necessárias para mudar o atual modelo de desenvolvimento urbano de uma maneira condizente com a proposta do DOT. Faltam as políticas e os investimentos necessários para promover, por exemplo, o transporte público e a mobilidade ativa, medidas de desestímulo à utilização de automóveis e motocicletas, medidas que permitam à população de mais baixa renda de viver, residir em áreas das cidades com maior infraestrutura urbana. Faltam investimentos concretos em infraestrutura urbana nas periferias. Também faltam ferramentas que possam ajudar a desenhar medidas deste tipo. E falta também uma real e efetiva participação popular no processo decisório, que continua ainda muito fechado, que inviabiliza a criação dessas ferramentas adequadas ao contexto local, que permitiriam a implementação de medidas com um real efeito sobre a insustentabilidade do modelo urbano. Esta era a minha contribuição. Muito obrigado pela atenção.